serei boa o suficiente? Mas o que será que vão pensar de mim? Insegurança e dúvidas sobre a própria capacidade são dúvidas normais aí na mente que rondam aí a mente de uma mulher, principalmente quando ela quer ser uma líder, quando ela está se preparando para a liderança. Geralmente, esses medos e dúvidas costumam aí atrapalhar a vida profissional dessas mulheres. Talvez essa mulher, você seja uma dessas mulheres, e esses medos e dúvidas podem estar aí atrapalhando os seus sonhos. Meu nome é Verônica e nesse vídeo motivador eu vou te apresentar estratégias comprovadas que vão fortalecer aí a sua autoestima e te conduzir aí para o seu potencial real. Mas por que será que esses sentimentos de insegurança existem e nos bloqueiam, né, enquanto mulheres? E aí eu gosto muito de trazer um embasamento de por que isso está acontecendo. Né? A nossa sociedade, por padrão histórico mesmo, já menosprezava aí o papel da mulher e essas razões, né, geralmente explicam aí por que essa insegurança veio se perpetuando aí ao longo da história. Então, alguns exemplos disso, né? A falta de modelo feminino em liderança. Então, a mulher ela não consegue se visualizar nessa posição, porque pela história, né, a gente tem poucos. O homem, geralmente, ele é mais considerado para esse papel de liderança. A gente tem muito mais homens liderando do que mulheres. Um outro exemplo é o estereótipo mesmo de gênero, quando a gente involuntariamente a gente acaba associando características masculinas ao comando e ao sucesso, e isso impede, né, a própria identificação da mulher como uma figura que comanda, como uma figura que vai ter sucesso aí na vida. Um exemplo disso, né, é quando a gente usa o nosso próprio vocabulário, né? A nossa linguagem, ela desfavorece a mulher, né? Geralmente, hoje isso está melhorando muito, né, com a neutralidade de gênero, né, na linguagem, porém, ainda existe tem muitos termos que ainda são considerados no masculino e que favorecem isso. Não é algo pensado para menosprezar a mulher, é involuntário, é por conta desse padrão histórico, né? Por conta já desse favorecimento aí intrínseco, não é mesmo? Da própria cultura, da forma que nós somos criados. Um outro exemplo é quando a gente é criança, né? É muito comum os nossos pais, avós, dizerem que meninos não choram, né? Esse brinquedo não é de menino, esse brinquedo é de menina, cores, né? E outras coisas. Um outro exemplo são características, por exemplo, que são masculinas, né? Relacionadas à ambição e determinação, que são considerados aí como um padrão de comportamento masculino, tendem a ser mais valorizados aí nas empresas do que, por exemplo, o cuidado e a escuta, né? E isso também é dado a esse padrão que a nossa sociedade construiu de favorecimento aí ao masculino. E todos esses exemplos que eu trouxe, isso faz reforçar que muitas das vezes a mulher ela acaba, mesmo sem perceber, né, ela acaba adotando essas posturas que não são dela, né, que vieram aí desse padrão histórico, e aí elas acabam deixando de ser autênticas, deixando de assumir os seus próprios comportamentos, a sua própria identidade, né, em favor de tentar parecer algo que não é. Por isso que é essencial que a gente identifique quais são esses vieses, né, que a gente está atrelado com relação a essas crenças aí do passado, e a gente busque fontes ali para celebrar a diversidade, para que a gente potencializar, né, a individualidade e os dons valiosos que cada mulher tem. Nós ficamos muito presos a esses padrões, e tudo isso
faz com que a gente se enquadre aí num estilo ou numa identidade que não é nossa. E não estar ou não agir de acordo com os seus próprios princípios, de acordo com quem você é, vai te fazer deslocar de quem você é. E tudo isso vai trazer insegurança para você, tudo isso vai te trazer dúvida, porque você não está sendo você, tá? Então, por isso que eu trouxe esse exemplo de que essas crenças, né, históricas aí, esse padrão com que nós fomos criadas, isso favorece um deslocamento da nossa própria identidade. Olha só, quer perceber um outro padrão? Nós recebemos aí alguns tratamentos que menosprezaram a nossa autoestima, e isso foi gradual, né? Não foi de uma vez, e é muito sutil. Veja um exemplo de uma coisa que foi poderosa, que geralmente acontece, e isso internaliza essas críticas e faz com que a gente tenha esse sentimento de incapacidade. Um exemplo, por meio de até brincadeiras, alguns comentários feitos quando você era na sua infância, na sua adolescência, no seu crescimento, como: "Ah, menina, deixa isso, você não consegue", ou "Isso é coisa de menino, vai lavar vasilha, vá lavar uma roupa", não é verdade? Outra situação comum é quando você recebeu lá elogios de forma condicionada, do tipo: "Ah, olha aqui, mãe, o que eu fiz, olha aqui, vó, o que eu fiz. Ah, ficou bom." E nada mais. Então, não é porque os seus parentes, as pessoas que você conviveu eram ruins ou não gostavam de vocês. E simplesmente elas estavam no modo automático, estavam condicionadas para aquilo por conta de crença, por conta de acreditar que aquela tua fala ou aquele teu sonho era muito acima ou muito além da sua capacidade, ou era muito além do que essas pessoas mesmo acreditavam que seria possível para uma mulher, né? Por conta do que elas acreditavam, por conta da forma que essas pessoas também foram criadas. Então, muitas das vezes você chegou: "Ah, eu quero ser astronauta." E aí a tua mãe, o teu pai fala: "Ah, legal." Já com um sentimento, um semblante ou uma postura, um comportamento que, por mais que ele não estivesse sendo rude com as palavras, a própria forma de se expressar, a própria expressão facial te levou uma mensagem, te entregou uma mensagem de que, esse sonho aí é grande demais para você, ou você não é capaz, tá sonhando alto demais, não é? E isso trouxeram mensagens subliminares que gradualmente foram minando ali a sua determinação, a sua segurança e a sua capacidade de entender que você pode, que você é capaz. Então veja como o que eu estou te trazendo aqui é para te mostrar que você não tem culpa de estar se sentindo dessa forma, tá? Tudo isso aconteceu por conta de tudo que, por conta dos padrões, por conta dessas crenças que nos rodeiam, e não rodeia só você, rodeia a mim, rodeia todas, principalmente as mulheres. Preciso prestar atenção, é preciso ter um autocuidado e perdoar a si mesma com relação a essas dúvidas e se livrar aí do devo, não é? Toda vez que você pegar esse sentimento de eu não sou capaz, e você perceber que é por conta de um padrão, você já logo parar e falar assim: opa, esse pensamento não é meu, isso é por conta de um padrão, isso é por conta de uma crença que me limitou lá atrás. Então, confia no teu potencial. Agora vamos trazer um padrão muito voltado aí para o profissional, né? Quantas vezes aí você foi desvalorizada profissionalmente? Quantas vezes aí você passou por algum preconceito? Eu poderia citar vários momentos em que passei por isso, e acredito que todas nós mulheres temos alguma história para contar relacionada a preconceito, relacionada a desvalorização profissional
ou falta mesmo de reconhecimento. Então é muito comum essas experiências negativas, né, voltadas aí para nós, vivenciadas aí pelo nosso passado, pelos nossos antepassados também, nossas mães, nossas avós, e tudo isso fez perpetuar esse medo que atrapalha o nosso presente e principalmente o nosso futuro profissional. Alguns exemplos disso que eu falei, né? Quando diante de colegas homens, o seu conhecimento é posto à prova, como, então onde que você tirou isso, né? Vamos comprovar de alguma forma, não com essas palavras, né? Mas vamos tentar achar um caminho, ou quando a sua fala ela é minimizada, né? E às vezes um homem repete exatamente o que você disse com outras palavras e ele é visto de forma diferente, ou o feedback é diferente do que quando você trouxe. Então, outro exemplo é quando você enfrenta ali assédios sutis, né? Esse é um exemplo de, por exemplo, quando você está numa reunião, né? Parecido com esse outro exemplo que eu trouxe, mas quando a pessoa te desfavorece com um olhar, quando a pessoa te desfavorece te ignorando, né? Isso também é um comportamento e isso acaba te gerando um medo de se impor novamente, de se posicionar novamente, de trazer a sua ideia. Um outro ponto é a dificuldade de ascensão mesmo na carreira. Quantas vezes, né, e principalmente indústrias, empresas que geralmente são ambientes machistas, né, em posições mais altas. E um exemplo disso é a própria remuneração, né? Por que que mulheres e homens em mesmos cargos, em mesmas posições, em mesmos níveis, ainda são remunerados de forma diferente, né? Isso não é uma fala minha, isso é comprovado, pesquisas comprovam isso. A gente já melhorou muito nesse quesito, mas ainda existe, não é? Esse desequilíbrio ainda existe. Essa dificuldade relacionada à ascensão de carreira, por exemplo, gera na gente, nós mulheres, né, um receio de persistir, porque às vezes a gente acredita, isso já está tão enraizado, esse padrão já é tão comum de que geralmente o homem ele é mais considerado para um cargo de liderança do que a mulher. E aí às vezes a gente luta algumas vezes, a gente se esforça, às vezes a gente faz a mesma coisa que o homem faz e a gente não consegue, não vai para frente. E isso acaba desestimulando e fazendo com que a gente perca aquela vontade de superar o próximo obstáculo. E isso vai acontecer muitas vezes, então é importante a gente ressignificar esses padrões, ressignificar essas vivências para dar o próximo passo. E, é claro, existem estratégias para isso, mas antes eu quero trazer para vocês mais um padrão, né? Esse é um comportamento bem comum e eu trouxe isso num vídeo na semana passada e vocês podem pesquisar aí no meu canal, que é sobre o receio de fracassar, que conduz ali a um receio de assumir risco e receio ali de não estar à altura, né? E isso é muito comum numa situação, por exemplo, quando a gente já é tão mais difícil para nós mulheres, né, sermos consideradas para alguma coisa, para uma oportunidade, para um desafio. E aí, finalmente, quando você consegue ser considerada, quando você recebe um projeto legal, ou quando você é convidada para uma oportunidade, o que acontece? Você se trai, não é? Você tem medo de fracassar, você acha que não vai dar conta, e que, nossa, eu posso estragar tudo. Se eu pegar isso aí, eu não der conta, eu vou estragar tudo, o que vão dizer de mim? Né? Então, aí você vai lá e você se trai. Né? Então, esse é um padrão, né? E um padrão muito voltado aí para essa insegurança. E isso você precisa desconstruir, né? E desconstruir com persistência. Não vai ser também da noite para o dia. O que eu vou te trazer aqui de estratégia não é da noite para o dia, né? Um outro exemplo relacionado a isso, a gente tem altas taxas de sucesso para mulheres que empreendem, né?
E às vezes você tem vontade aí de empreender seu próprio negócio, mas você adia, porque você tem receio de fracassar e aí perder tudo. Mesmo que o seu tudo seja algo bem pequeno, porque a gente se apega, não é? E a gente se apega ao mínimo, a gente se apega ao seu melhor resultado, né? E você, por conta desse pensamento de que será que eu consigo? Duvidar de você mesma quanto ao seu próximo nível, quanto ao próximo passo, tamanho do próximo passo que você pode dar. Uma outra coisa muito voltada, muito ligada ali a esse medo de fracassar, é a sua percepção mesmo quanto a duvidar da sua própria capacidade, né? Você tem dificuldade de reconhecer os seus pontos fortes. Um exemplo disso. Para pensar aí na sua entrevista, quando você fez uma entrevista lá de emprego, se foi simples para você, quando o recrutador, a recrutadora vai lá e fala assim, então, quais são os seus pontos fortes? Para o ponto fraco, nossa, a gente fala até mais de 3, mas para o ponto forte não é simples, não é verdade? E isso não é para uma ou outra mulher, isso é bem difícil por conta também dessas crenças. A gente subestima o nosso próprio potencial, nós mulheres, e é muito comum também ter medo de se gabar, de se valorizar, de se elogiar, né? E por isso também a gente acaba às vezes determinando o nosso insucesso ou a nossa estabilidade. A estabilidade não é sinal de sucesso, tá, gente? Estabilidade é sinal de que você se apegou ali ao seu nível e você se acha incapaz de dar o próximo passo porque você acha que aquilo ali tá bom, né? E que algo mais eu posso acabar estragando, que foi um outro exemplo que eu dei. Então, a gente tem uma crença de que falar bem de si mesma, de se valorizar, de talvez não aceitar uma proposta salarial ou um cargo que está ali aquém das suas capacidades, que vão te colocar num lugar de, eu tô me achando, né? E por você achar que você não pode se achar, você acaba se colocando num lugar ali, se desfavorecendo a você mesmo, porque você sempre acredita que, mas é preciso ter mais experiência, mas eu não tô pronta, mas, tudo isso são desculpas porque você está duvidando de você mesma, duvidando que você é capaz. Então agora vamos lá para as estratégias, né? E a primeira delas, eu gosto muito, e talvez essa seja uma das mais importantes, que é sobre olhar para dentro, né? Agora você vai descobrir o que te energiza, porque você precisa lutar contra essas energias, contra esses padrões que são contrários à sua própria identidade, que são contrários ao seu verdadeiro potencial de quem é você. Então, olha para dentro, tenta lembrar aí dos seus sonhos de quando você era criança, e assim você vai entender melhor quais são os seus reais desejos. Por que eu estou te falando de resgatar o sonho de criança, né? Criança não tem medo de sonhar alto, porque a criança ela ainda não estava imersa ali naquele padrão, né? Então, criança não vê limite, criança é capaz de sonhar. Então, resgata aí o teu sonho de infância para você tentar lembrar quem é você. Então, começa olhando para dentro e pense também em situações da sua vida em que você se sentiu realizada, ou o que faria você se sentir realizada. Então pode ser algo ali relacionado à arte, à natureza, a contato humano. Então isso vai revelar aí os seus dons. O que você gosta? O que te faz sorrir por dentro, né? Não é sorrir por fora. O que te faz sorrir por dentro? Um outro ponto é observa aí as coisas que você se importa. Com o que você se importa no mundo? Né? Isso vai revelar ali o teu propósito, a tua missão. O que faz o seu coração cantar? Não é? Então,
pense sobre isso e isso vai revelar aí além dos seus dons, o seu propósito. Para que você está aqui, né? O que você veio fazer aqui. Um outro ponto é não deixe de lado, não tenha receio aí dos seus instintos, né? Os seus instintos são quem é você, né? E às vezes a gente se incomoda com pensamentos nossos próprios, que são instintos. Às vezes quando você está com raiva de uma coisa ali que está acontecendo, se você está com raiva é porque aquilo ali feriu algum instinto seu, feriu algo que é seu, né? Um exemplo disso é quando, por exemplo, você é convidado a fazer algo que fere o teu princípio, ou fere um dos teus princípios. Isso vai te deixar bem desconfortável. Então, tente perceber o que te incomoda, o que te deixa desconfortável. Então, isso é um instinto natural seu, é um princípio, né, sobre quem é você. Então, não deixa isso de lado. E outro ponto é, tenha clareza aí do que te energiza, olhando para todos esses pontos, seus sonhos, seus instintos, as situações aí que você se sente realizada. Então, tenta buscar nisso tudo o que te blinda contra os sentimentos de insegurança e de dúvida sobre a sua própria capacidade. E foque nisso, foque nessas coisas, né? Isso vai te ajudar a sair daí de onde você está, desse lugar de insegurança e dúvida, para um lugar de realização, para um lugar de que você sabe o que você está fazendo, né? E que isso vai te trazer felicidade, isso vai te trazer realização. Um outro ponto, uma outra estratégia é praticar a autoaceitação. Então veja com carinho o seu processo, os seus acertos, os seus erros. E a sua experiência, a sua história, ela não te define. O que te define é o teu presente, é o que você vai fazer daqui para frente. Então, pense nos seus acertos e nos seus erros, mas não como algo que vai definir aí o teu futuro, tá? Mas é só mesmo como entendimento, conhecimento e aceitação, para você conseguir ressignificar tudo isso para daqui para frente. Tá? E por que eu estou trazendo isso? A maioria das vezes, né, o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Nós nos cobramos constantemente com uma perfeição que é irreal, né, autocrítica. Eu sempre fui muito assim, muito crítica comigo mesma. E eu ainda me policio muito com relação a isso, porque essa autocobrança num nível exagerado, que é irreal, né, é surreal a realidade, isso é comum e isso aumenta essa percepção de incapacidade, ou de que eu tenho que ser muito melhor para poder fazer isso, não é? Então, praticar a autoaceitação é a gente tentar minimizar o nosso maior inimigo. Uma dica que eu gosto de trazer para essa questão da autoaceitação é parar por alguns minutos, sempre no final do dia, e relembrar 3 coisas pelas quais você se orgulha, mesmo que sejam aí pequenas, né? Porque cada erro, cada acerto, tudo vai te levar para o próximo nível, para o próximo degrau. Então, tenta focar no que foi bom, coisas que você se orgulhou, um elogio, um feedback, tudo o que aconteceu naquele dia que te trouxe clareza, que te trouxe realização, coisas que, nossa, que legal que isso aconteceu. Então, relembre essas 3 coisas e anote essas 3 coisas para você relembrar, para você revisar toda vez que você for o seu maior inimigo, toda vez que você disser que você não é capaz de fazer aquela coisa, toda vez que você não aceitar que você pode. Uma outra dica com relação a essa questão da autoaceitação, né, é você ter gratidão, né? Uma vez que você anotou ali 3 coisas que te trouxeram realização, tenha gratidão pelos acontecimentos, pelas coisas que aconteceram e que te trouxeram algum aprendizado, né? Porque eu trouxe muito no outro vídeo sobre
o medo de fracassar, o medo de falhar, tem muito a ver com isso, né? Quando a gente não reconhece que um erro, que uma falha é uma oportunidade de crescer, né? É um aprendizado. E eu costumo dizer uma frase nada clichê, de que o seu maior sucesso ele pode vir da sua maior falha. Então, seja grato aí pelos seus erros, que são oportunidade para você. E ainda nesse sentido, né, tente se tratar como você trataria a sua melhor amiga. Tente agir com você mesmo como você agiria com a sua amiga ali. Uma mesma gentileza que você agiria com ela em uma situação parecida, uma situação de erro, uma situação de fracasso, tá? E sem julgamentos, tá? Assim como você faria com a sua amiga, sem julgamentos com relação a você mesmo. Se cuide mais. A próxima estratégia é você conversar. Como assim conversar? Conversar com outras mulheres desbravadoras como você. Outras mulheres que também sentem insegurança, e acredite, não são poucas. Mulheres que se sentem nesse lugar de insegurança, nesse lugar de duvidar da própria capacidade. Uma forma de você conversar com outras mulheres que estão aí sentindo a mesma coisa que você, ou passando pelo mesmo que você, é já se inscrever aqui no canal ou me seguir lá no Instagram. Eu vou deixar aqui nos comentários. Né? Nesses canais você vai encontrar a inspiração que você precisa, você vai encontrar um alívio de tantas outras mulheres que estão aí na mesma jornada que você, tá bom? Então, conversar com essas pessoas, estar nesse ambiente vai te trazer equilíbrio e vai te entregar ali o que você precisa para sair e para tentar superar essa questão da insegurança, essa questão das dúvidas sobre você mesmo. E acredite, não é mesmo do dia para a noite, é gradual. Mas você vai ver que cada passo é um passo. Cada vez que você assume e percebe que isso está acontecendo e tem a autoaceitação ali disso tudo, vai ser mais fácil de você conseguir superar. Agora eu vou pedir para você se conectar com o seu propósito, mas com o seu propósito maior. O que é esse propósito maior? É aquilo que você identificou lá na estratégia número 2, que faz seu coração cantar. Qual que é a sua missão? Né? Toda vez que você se sentir nesse lugar de insegurança ou de dúvida, é importante que você se conecte ali com o teu propósito, que aí menos você vai se sentir influenciado, tanto por você mesmo, por esse sentimento, tanto também por opiniões alheias, pelo que os outros dizem de você, né? Pelo que as pessoas, as críticas, né? Que às vezes nem são tão construtivas assim. Então é preciso você estar conectado com algo muito maior para conseguir passar por isso e superar isso também. Um exemplo que eu gosto de trazer, que eu gosto de dar, é sobre uma jovem líder que construiu sua marca profissional com muito esforço e ela percebeu que sua forma de liderar pessoas era diferente. Ela tinha alma e via as pessoas de dentro para fora. Sua missão enquanto líder era fomentar a justiça e o valor humano em todos os âmbitos ali do seu trabalho enquanto líder, e era isso que a inspirava a fazer o que ela fazia todos os dias. Por algum tempo, ela ouviu que isso não vai dar certo, mas ela persistiu e ainda fez a diferença em todos os lugares que ela passou. E aí ela decidiu aumentar ainda mais o nível da sua missão. E aí ela resolveu fomentar a autoestima de mulheres que querem ser líderes inspiradoras, mas se sentem ali incapazes. E essa é a nova missão dela. Essa líder sou eu. E toda vez que vem a dúvida de mim mesma ou das pessoas que me rodeiam,
eu lembro que a minha missão é muito maior do que isso. E aí, esse propósito é o que me dá energia, é o que me dá combustível nos momentos difíceis. Portanto, mesmo que você passe aí por provações, é a sua luz interna que vai continuar aí te apontando qual é o caminho certo. Esse foco interno vai fazer com que essas palavras alheias percam a força. E você tem todo um universo aí dentro de você. Uma última estratégia que vou trazer para vocês é a grade de confiança. A grade de confiança, ela nos ensina a identificar quais são as inseguranças que a gente tem e em cada situação e nos ajuda a tomar pequenas atitudes ali que vão nos ajudar aí a ir se preparando. Então, primeiro, faça uma lista dos cenários ou tarefas que despertam mais inseguranças, como falar em público, reunião importante, pedir um aumento salarial, né? Então, lista ali todos os cenários e tarefas que despertam aí essas inseguranças. Depois que você fizer a lista, você vai gradear essa lista de 1 a 10. Como que faz isso? Você vai numerar 1 a 10, sendo que para cada item o nível 1 é altíssima insegurança e o 10 é menos insegurança. Então, você vai tabelar esses itens ali da sua lista e depois você vai pensar em passos práticos para você aumentar gradualmente cada nota dessa. Então, você vai colocar ali ações para cada item da sua lista. Então, por exemplo, questões de falar em público, né? Você vai treinar ali no espelho, é uma ação, fazer anotação de projeto, pesquisar ali informações de uma reunião, sobre uma reunião, para você entrar mais preparada. Então, enumera ali essas ações para você ir aumentando. E aí, a cada ação que você for fazendo, que você for executando, você avalia quanto que você evoluiu dentro dessa insegurança, tá? E aí você vai lá e repontua, tá bom? Até você chegar num nível que você fala assim, isso não me incomoda mais, isso não me traz mais insegurança. E um outro ponto é você comemorar, tá? Cada vez que você subir um pontinho ali na sua grade, comemore com você mesma, que olha, que legal, isso não me incomoda mais, não tem mais dificuldade para fazer X coisas, isso não me traz mais insegurança. Então, por menor que seja ali a sua conquista, sair melhor numa reunião, receber um bom feedback, coloca ali, anota ali como um item que o crescimento que você teve ali dentro daquela meta e comemore essa conquista. Quando você visualiza o progresso, né, a sua insegurança, ela perde força e quando a gente pratica, a gente ganha autoconhecimento sobre o que realmente a gente precisa aprimorar. E aí não vai ser o seu pensamento ali interior que te traz fraude ali para sua vida, que te traz frustração. Você vai conseguir separar exatamente o que é um sentimento de autodúvida para algo que é real e que você está conseguindo superar ali no dia a dia. Então, gente, esse é o conteúdo que eu trouxe para vocês. Eu espero que esses 5 estratégias venham aí para te ajudar e espero que todos esses padrões que eu trouxe te ajudem aí a enxergar quando isso acontece no seu dia a dia e por que isso está acontecendo. Então, identificar e ter estratégia para superar são 2 coisas que se complementam. Então, espero que esse vídeo tenha te ajudado e comenta aqui o que você achou, comenta aqui se tem alguma outra estratégia que você utiliza aí que te ajuda a lidar com a insegurança, te ajuda a lidar com a opinião alheia e me conta aqui nos comentários. E se esse vídeo realmente te ajudou, curte aqui, se inscreve aqui no canal, é um canal novo e vamos aí formar uma rede de apoio. Eu te ajudo, você me ajuda, tá bom? Obrigada e até a próxima.